Soltando a Língua, um bate-papo com especialistas sobre temas da fonoaudiologia. Olá, esse é o Soltando a Língua e eu sou a fonoaudióloga Ana Maura, do Colégio Pedro II. Hoje nós vamos conversar com a doutora Gladys dos Santos. Ela é fonoaudióloga, com pós-graduação em psicomotricidade, mestre em tecnologia educacional nas ciências da saúde pela UFRJ, doutora em psicologia pela UFRJ, professora adjunta da graduação em fonoaudiologia da UFRJ. Seja bem-vinda, Gladys. É um prazer ter você no Soltando a Língua para falarmos um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem. Todos nós sabemos que desenvolvimento de linguagem é um tema bastante amplo, mas nosso objetivo hoje é falarmos sobre os aspectos fundamentais do desenvolvimento da linguagem infantil. Certamente nós teremos outras oportunidades de conversarmos um pouco mais sobre esse tema tão importante, tão relevante. Com você a palavra, Gladys. Olá, muito obrigada pelo convite, Ana Maura. Um prazer estar aqui falando sobre um tema que nos é tão caro, o início da nossa vida, da aquisição de linguagem. Vamos lá, estou à disposição. Vamos lá, Gladys. Então, fala um pouquinho para a gente de quando se inicia o desenvolvimento da linguagem. Existe um momento em que se pode dizer que tem início o desenvolvimento da linguagem? Olha, se considerarmos que esse bebê, antes mesmo de nascer, já é falado, já é tido, né, no discurso dos pais, a gente pode pensar que o início do desenvolvimento, da aquisição e desenvolvimento da linguagem está aí, né, enquanto um sujeito falado. Na vida intrauterina, ele já está lá escutando, se familiarizando com a voz materna, tantas coisas vão acontecendo importantes, né, na vida intrauterina. E quando o bebê nasce, ele já está ali em contato com a mãe, né? Então, esse período de comunicação pré-verbal é um período importantíssimo e fundamental para a aquisição da linguagem verbal. Então, a gente pensa logo no diálogo tônico, falado por Vallon, esse período aí emocional, né, do início da vida, e ele fala que a emoção, além de biológica, é fundamentalmente social. Por quê? Porque quando o bebê chora, né, pelas suas insatisfações, né, pelas suas necessidades de alimentação, de higiene, de sono, de colo, de afeto, ele chora e esse choro é endereçado à mãe. A mãe chega até ele e começa a atendê-lo, né, nessas necessidades. E conversando com ele, ela vai significando aquele mal-estar, né? O que houve com você? O que você quer, meu bebê? Então, quando ela fala com alguém, ela fala para alguém. Então, o bebê já está sendo aí assujeitado, né, nessa fala, ele já está sendo colocado nesse ambiente de conversação. Então, é um convite, né, ao universo simbólico. Quando ele nasce, está tudo pronto. Então, quando a mãe chega lá e começa a estabelecer com ele essa conversa, ela está significando as suas emoções e o acolhendo nas suas necessidades. Então, quando a mãe chega e vai significando aquilo que o bebê está sentindo, se estabelece aí uma conversa, né? Então, esse é o início da aquisição da linguagem. Na verdade, é o primeiro degrau de aquisição, quando o bebê chora de modo indiferenciado para tudo que ele quer, a mãe chega e, à medida que vai estabelecendo significados para as suas emoções, o bebê, então, vai ingressando no universo simbólico da linguagem. Então, essa estimulação, na verdade, já começa muito precocemente, na verdade, desde a vida intrauterina. A criança já é capaz de perceber, de alguma forma, não é um diálogo ainda recíproco, né? Mas a criança já consegue perceber, a partir de um determinado mês de gestação, perceber os sons, né? Perceber todo esse diálogo que a mãe tem com ele, ainda sem interpretar, né,
mas já há aí algum tipo de interação, se é que a gente pode dizer assim. Sim, de estímulo, né? Então, quando ele, ao nascimento, ela vai significando esse choro, né? Então, de choro indiferenciado, a criança passa a diferenciar o seu choro, a ponto da mãe poder prever e conversar com ele. Esse chorinho daí não é de fome, esse chorinho é só de colo, tô achando que você está de mãe. Aí pega no colo, acalenta, acolhe, quanto isso é importante. E aí, então, o bebê percebe que algo diferente acontece quando ele chora de uma forma diferente também. Então, do choro indiferenciado, o bebê vai ao choro diferenciado e aí segue. Né? Ele vai, a mãe, à medida que conversa, vai falando com ele, daqui a pouco ele começa a fazer vocalizações. E é interessante a gente ver isso, essas são as chamadas protoconversas, né, que o Tomazella nomeou assim, em que a mãe vai conversando com o bebê sobre esse sentir, né, e quando ela para de falar, o bebê começa. Então, esse é um ato pragmático, né, é um ato de fala, podemos dizer assim, em que nesse período ainda pré-verbal, em que o bebê estabelece ali uma conversa com a mãe. E aí sim a gente já pode dizer que efetivamente, ainda de uma forma rudimentar, mas já está havendo uma interação, né? Na medida em que o bebê começa muito precocemente a perceber, né, que determinadas ações geram uma determinada resposta na mãe. Então a gente já tem uma interação efetivamente acontecendo. Isso, daí é que é importante a mãe conversar com o bebê, né? Às vezes eu escuto assim, mas ele não vai entender porque eu vou falar, né? Porque é isso mesmo, ele só vai aprender a falar se ele escutar, né? Se ele tiver alguém que fale para ele, que fale com ele. Dessa forma mesmo, né? Já colocando aí um sujeito que de falado passa a ser falante, né? Vai passar a ser falante. Então é nessa interação com o outro é que ele vai perceber e vai descobrir no outro um coespecífico, um agente que tem intenções comunicativas, né? E nessa percepção é que ele começa, então, a estabelecer a possibilidade, né, de cenas de atenção conjunta. Quando o bebê alguém mostra alguma coisa para ele, olha lá o avião, aí o bebê olha. Então, ele não olha só para o avião, ele vai olhar para o adulto, vai olhar para o avião, o adulto olha para ele e forma-se aí uma tríade, que é fundamental para que, então, o bebê continue no seu desenvolvimento linguístico, cognitivo, continue se beneficiando da interação social para o seu desenvolvimento. Aí a gente vai avançando um pouquinho mais, né? Perto de 1 aninho, dos 12 meses, quando a criança já começa efetivamente a falar as primeiras palavrinhas, as mães muitas vezes, né, em toda essa troca, já estão, na verdade, desenvolvendo a linguagem das suas crianças. Mas como você diria, porque muitas vezes isso é feito até inconscientemente, né? Mas como você diria que isso poderia ser feito mais conscientemente? Quer dizer, a partir de que momento a mãe e como ela faria isso? Estimular esse desenvolvimento da linguagem? Sim, então, desde o nascimento existe essa importância. Cada vez que for ao bebê, sempre conversar com o bebê sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as ações dele. O bebê deu um sorriso, mesmo que ainda reflexo é importante, né, que a mãe diga, sorriu para mim, olha que bonito. Então, toda essa conversa com o bebê, ela é importante aí no primeiro ano de vida. Mostrar os objetos, oferecer os brinquedos que ele tiver, para que ele possa explorar, para que ele possa manipular, principalmente ali em torno de 6, 7 meses, em que o bebê senta sem apoio e conquista a verticalidade do tronco de forma independente.
ele libera as duas mãos para manipulação do objeto. Então é importante oferecer brinquedos e nomear, porque não basta que o bebê tenha só a experiência, que sejam oferecidos os estímulos. É importante que essa experiência do bebê, e isso para toda a vida, né? Que essa experiência esteja ancorada na palavra do outro. Então, ao mesmo tempo em que ele está ali manipulando uma bola, é importante que a mãe diga: você quer a bola? Dá a bola. Olha a bola amarela. Ah, essa bola é macia. Aperta a bola. Então, tudo que a mãe está falando ali para o bebê, ele está recebendo. Ele só não consegue falar ainda, mas ele está recebendo esse estímulo. Então, esse período de 0 a 2 anos é um período em que os estímulos devem ser oferecidos ao bebê e devem ser falados, né? Nessa conversa. O bebê não tem a linguagem verbal, mas ele tem a capacidade, ele tem linguagem, né? Então, ele se comunica o tempo todo. Quando a mãe pede, dá a bola. Quando ela faz esse gesto, é esse gesto que o bebê percebe. Então, mais uma vez, a leitura que o bebê está fazendo é a leitura desse cenário como um todo. Não é só escutar a palavra dá. Ele está vendo que a mãe pede a bola, né? E que é essa palavra que ele precisa usar quando ele quiser pedir também. Então, esse parâmetro social para a linguagem verbal é importante que haja. Então, não adianta só brincar de bola no silêncio, né? Então, pega, joga, 1, 2, 3 e já. É muito cedo que as crianças conseguem fazer isso, né? É uma troca, né, Gladys? Quando você falou do sorriso, a criança sorri, a mãe sorri de volta, então a criança vai percebendo essa interação, a criança produz um sonzinho, a mãe repete aquele som, né? A criança faz aquele mamamá, a mãe já repete o mamamá também, e daqui a pouco a mãe já mamamá, mamãe, e daqui a pouco a criança já está esboçando também a iniciativa de tentar fazer uma mamãe. É uma troca constante. Quanto mais ocorre essa troca, eu acho que mais a estimulação está ocorrendo de uma forma natural. Isso. E quando ele apontar para alguma coisa, é importante perguntar, né? O quê? O que você quer? Ah, você quer água? Pede para a mamãe água. Dá. Né? Falar assim, essas palavras, né, isoladas sobre aquilo que ele quer, as frases curtas, estar à altura dos olhos para que ele possa ver a boca, né, ver a articulação da palavra. A música, gente, música e livro de história sempre, né, Ana? Desde o primeiro ano de vida. Eu me lembro da minha filha, na banheira, tinha um livro de banho, aquele livro plástico, né, que a gente compra, põe lá junto com a água, tudo. E aí, é claro que a leitura de história para criança nessa idade é abrir o livro e mostrar figurinha, deixar o livro na mão. Não é para temer, vai rasgar, então não dê esse livro, ofereça outro, que possa ser manipulado, né? Para que ela possa sentir a textura, para que ela possa ela mesma virar a página. E enquanto vira, você aponta, porque ela vai aprender a apontar a partir do seu gesto, né? Então a gente aponta uma figura e diz o nome. Olha, pato. Aí a criança vira leão, tá vendo um livro de bichinhos, né? Então são os nomes que a gente precisa dizer aí para ela. E aí ela... Tudo é oportunidade para você estar explorando essa linguagem, esse vocabulário. É a hora do banho, como você falou, é a música, é contar uma história, é um passeio com a criança. Tudo são oportunidades de você estar ali enriquecendo, compartilhando com ela, né? Isso. E as músicas, né, que são cantadas também, as cantigas, o Atirei o Pau no Gato, que existe até hoje, né? Ainda existe. Então, atirei o pau no gato, a criança ouve essa música e aí o gato vai para o livro e olha o gato, como o gato faz? Miau! Então, existe esse dinamismo, né, da linguagem que não está só num lugar, ela não fica, ela é dinâmica o tempo todo, né? Então, essa linguagem que está no uso, está na vida do dia a dia. É a riqueza maior do que esses momentos, né, de alimentação. O bebê vai comer a comida, o que tem aqui?
arroz, feijão, e deixar a colher na mão, é claro, né, que isso depois de uma certa idade, mas deixar experimentar fazer esse gesto, de imitar, né? 1 ano o bebê já está fazendo, já imita essas cenas do dia a dia dele. Então é importante, você está penteando, dá um pente para ele. Claro que ele vai mais despentear do que se pentear, né? Mas dê o pente para ele poder também fazer isso. Então essa imitação aí das cenas que ele vivencia no dia a dia, em casa, também são importantes. E aí é claro que, mais uma vez, é a palavra da mãe sobre as ações da criança. E o neném está se penteando, né, João? João está bonito, você ficou bonito, hein? E aí a gente está falando disso ali que está acontecendo, né? Isso é importante. E o que a criança vai registrar não é só a ação dela, é que a ação é, né? Qual é a palavra que se diz quando ele faz determinada coisa. E assim, daqui a pouco ele está dizendo sobre as próprias ações. Gladys, a gente sabe que existe uma variação, né, nessa questão do desenvolvimento, e tem uma variação que a gente considera aceitável. Agora, quando você diria que uma mãe poderia começar a pensar em procurar um profissional, um fonoaudiólogo, porque está suspeitando de que possa existir um atraso de linguagem? Em que momento, aproximadamente, você acha que a mãe deve começar a pensar nessa possibilidade de procurar um especialista? Vamos avançar um pouco mais no desenvolvimento, porque existe um marco aí da aquisição da linguagem, já passamos por alguns, né, nesse primeiro ano de vida, mas em torno de entre 1 ano e meio e 2 anos vai haver uma explosão do vocabulário. A criança com 2 anos de idade, ela passa de 20 palavras no final do primeiro ano para 300 no segundo ano. Isso acontece porque ela descobre a função simbólica da linguagem. Então, e ela começa a perguntar o quê, por quê, e às vezes não pergunta, às vezes ela aponta. E o que ela quer saber nesse gesto de apontar, ou na pergunta que ela fizer sobre o quê, é o nome. Ela está querendo mais ainda, né, ampliar esse vocabulário dela. Ela quer falar mais, porque ela acabou de descobrir que tudo tem nome, né? Então, aí a gente vai tomar como um parâmetro importante que aos 2 anos de idade, a criança já está formando frase. Se com 18 meses, 1 ano e meio, a criança ainda não fala palavras isoladas, já deve ter em torno de 30 palavras por aí, esse já é um sinal, né? Algo pode estar acontecendo aí, principalmente se ela não fez o teste da orelhinha, se ela não escuta aos chamados, se está havendo algum barulho do lado dela e ela não olha na direção da fonte sonora, se ela não responde. Então, aí eu acho que já tem algumas coisas que a gente pode pensar, né? Então, é importante levar ao fonoaudiólogo em torno de 1 ano e meio. Se ela não interage assim, se ela demonstra não escutar ou se ela não interage, o que é a interação da criança dessa idade? É quando você mostra, chama a atenção de alguma coisa e ela não olha. Né? Quando você brinca com o carrinho, olha, bibi. Aí você dá para ela não escuta, ela não faz igual, ela não acompanha o movimento desse carrinho. Essas cenas que eu falei do dia a dia, né? Ela ainda não demonstra nenhuma imitação. Então, aí são alguns sinais que até 1 ano e meio já podemos prestar atenção nisso. E aos 2 anos, se ela ainda não está juntando 2 a 3 palavras para formar as primeiras frases curtas, ainda que sem preposições, ainda que uma flexão verbal inadequada, mas se ela ainda não estiver juntando 2 a 3 elementos aos 2 anos de idade, não formar as frases, é importante levar o fonoaudiólogo para uma avaliação. E a gente sabe que as causas podem ser inúmeras, né, para esse atraso de linguagem, que a gente vai chamar assim no primeiro momento, mas isso vai ser um assunto para um próximo bate-papo, né? A gente ver as inúmeras possibilidades que podem levar a um atraso, desde um problema auditivo, como você falou, até inúmeras outras possibilidades, né? E aí eu queria
fazer uma pergunta para você, que eu sei que é uma pergunta bastante ampla também, né, dentro de um assunto que já é amplo, que é a linguagem, mas gostaria de que você resumisse a relação entre linguagem e aprendizagem. Como é que você poderia resumir isso para a gente? Sim, antes, porém, Ana, deixa eu só chamar a atenção para um outro marco também, sobre esse momento de levar o fonoaudiólogo, que às vezes não é aos 2 anos que o sinal aparece, né? Essa criança nem está com um atraso significativo, mas ela chega ali em torno de 3 anos e ainda tem uma fala muito ininteligível. Não é mais para acontecer. Aos 3 anos de idade, a criança já tem muitos fonemas adquiridos, automatizados, inclusive. Então, se ela ainda fala, né, aos 3 anos, a criança já conta histórias curtas, ainda do jeito dela, mas ela conta histórias, né? E o outro consegue compreendê-la. Então, se a fala da linguagem, a fala de uma criança de 3 anos ainda é ininteligível, é importante levar o fonoaudiólogo para avaliar. E aos 4 anos, se ainda perdurarem algumas alterações fonológicas, que são a substituição, né, a troca das letras da fala, como a mãe chega referindo, né? Se isso acontece aos 4 anos, também é importante, porque aos 4 anos inicia o processo de alfabetização, que vai até os 8, né? Aos 6 anos tem um clímax ali, da alfabetização. Então, se aos 4 anos ainda houver alteração fonológica, é importante também levar o fonoaudiólogo para uma avaliação. Então, acho que esses são marcos principais, né? Sim, nesse caso você estaria falando de 2 coisas diferentes, uma questão de fala e uma questão de linguagem, e muitas vezes as duas acontecem junto, né? Tem uma questão de linguagem, mas tem também uma questão de alterações articulatórias. Aí eu estou falando de linguagem oral de uma forma geral, para que o leigo possa reconhecer, né? É claro que aí é uma avaliação nossa, né? Se existe ali alguma alteração fonética, alguma alteração em órgãos fonoarticulatórios que dificultem a emissão de determinados fonemas. Mas, de modo geral, eu me refiro assim, né? Se a criança tem uma dificuldade muito grande de ser entendida aos 3 anos de idade, quando ela já deve ter muitos fonemas, então, se existe essa grande dificuldade, é para levar o fonoaudiólogo. Aos 4 anos, havendo ou não essa dificuldade mais fonética, articulatória, mas, enfim, só para o leigo identificar, se aos 4 anos ainda houver troca de fonemas na fala, substituições, omissões, etc., também deve levar para uma avaliação. Sim, seria mais um marco significativo para se pensar em levar no fonoaudiólogo. Isso. E voltando, então, à sua questão sobre essa relação de linguagem e aprendizagem, é uma relação altamente complexa, importantíssima de nós entendermos, porque a gente já sabe que esse início aí da alfabetização, ingressar nesse outro mundo simbólico, né, uma outra representação da linguagem falada, é a linguagem escrita, né, são os símbolos escritos. Então, é claro que se a criança vai aprender a escrever tudo que ela fala, os sons que ela fala, que ela produz, que sons são esses? Como ela está produzindo linguagem, né? Então, é claro que a gente pode supor que a linguagem oral seja bastante importante para a aquisição da leitura e da escrita. Então, vamos voltar lá atrás, novamente, lá naquele período entre 18 e 24 meses, em que há essa fusão da linguagem e da cognição, né? Quando essas linhas de desenvolvimento, que são independentes no início da vida, se cruzam. Quando a linguagem atravessa o desenvolvimento das funções mentais, que é a nossa cognição, né? Quando fazemos a nossa cognição, quando a linguagem atravessa essa linha, ela passa a trazer uma nova forma de funcionamento para a atenção, para a percepção, para a memória. Por quê? Porque a atenção agora ela pode ser monitorada com a própria palavra da criança.
a percepção torna-se significativa, né? Ela passa a ter nomes. Então, aquilo que é percebido não fica no campo da sensação, do sentir, né? Ela tocar em alguma coisa, perceber, ter a sensação da temperatura. Não, agora ela pode nomear. Isso está quente, isso está frio. Então, ela tem nomes, ela tem palavras para significar a sua percepção. E a memória também passa a ser uma memória lógica, mediada pelo uso da palavra. Então, é claro que aí tem uma forma fundamentalmente nova de comportamento, em que a linguagem passa a governar esse funcionamento cognitivo, né? Eles se integram. Então, a própria atenção, né? A forma como a criança passa a monitorar e a prestar mais atenção sobre aquilo que acontece com ela, né? Quando também ela pode estender mais, quando ela passa, inclusive, a fazer as brincadeiras de enredo, né? Ela consegue esticar um pouco mais o tempo de atenção sustentada numa mesma brincadeira. Então, o uso das palavras faz isso acontecer, né? Permite, inclusive, que ela comece a desenvolver, ali aos 2 anos de idade, as protonarrativas, porque ela é capaz, nesse momento, de falar depois da ação. Então, ela pode, por meio da palavra, sistematizar a sua experiência. Ela pode falar sobre aquilo que ela fez. Isso é de um ganho enorme. Então, a memória dela, inclusive a memória semântica, a memória episódica, ficam mais fortalecidas pelo uso da palavra, né? Então, a importância da linguagem, essa relação de linguagem e cognição, nós temos hoje em dia vários artigos e publicações, e os grandes autores que falam sobre isso, já é sabida da sua importância. Nós vamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo. É uma delícia falar sobre linguagem, né? O fonoaudiólogo adora falar sobre linguagem. A gente queria te agradecer muito, em nome de toda a equipe de fonoaudiologia do colégio, a sua participação. Foi muito bom falar com você. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de termos outros encontros. Com certeza, eu que agradeço. Estou à disposição, é sempre muito bom falar sobre linguagem, com certeza, é sempre muito bom estar com você conversando sobre linguagem. Teremos outras oportunidades, Gladys. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Ótimo, eu que agradeço. Esse foi mais um Soltando a Língua, um trabalho da equipe de fonoaudiologia do Colégio Pedro II. Até o próximo vídeo.